Do Zéfiros Tarô, sábado de carnaval. Tô com isso na cabeça desde quinta-feira, né? Vou aproveitar para fazer isso agora que tô cuidando de umas coisas por aqui. No sábado passado eu dei curso aqui no Rio do Tabuleiro. E aí quando eu fui incluir algumas pessoas no grupo do Facebook, eu descobri que tinha lá um recado lá desde dezembro, né? Vacilo meu, né? Eu não tinha visto. E aí, no meio dessa ajuda que eu estava dando lá para interpretar alguma coisa, a carta da temperança foi interpretada como um indicativo de paciência. Eu achei um pouco estranho, é possível, mas assim, restringiu ali num contexto que paciência não cabia muito na história. Eu até filosofei um pouquinho sobre paciência, coloquei alguma coisa no próprio meu perfil no Facebook, que eu tenho um texto lá, se vocês forem lá no zéfirostarô.com.br, eu cheguei a criar um texto sobre cada arcano maior e como é que ele conversa com o atributo da paciência. Dá uma olhada lá que pode ser legal, né? São 2 artigos. Mas enfim, e aí teve isso, eu meio que abstraí, e aí na quinta-feira uma outra aluna mandou para mim uma mensagem pedindo também ajuda na interpretação de um conjunto de cartas, né, uma combinação de maior com menor, onde saiu a temperança, e de novo, porque de novo eu ouvi isso, né? Então assim, de novo uma pessoa interpretou temperança como paciência, e ponto, né? A minha preocupação não é interpretar a temperança como paciência, é se limitar a isso. Então assim, eu sei que muita gente não gosta, inclusive, da carta da temperança, que eu acho sacanagem, porque é uma carta que eu gosto muito. Então eu queria aproveitar aqui esse caminho até a papelaria para falar um pouquinho sobre a temperança, da maneira como eu percebo e nas suas possibilidades. Então, antes de mais nada, a carta da temperança é a carta que fala sobre fluidez, das coisas que fluem, se encaminham, que seguem uma certa ordem, né, que não estão bloqueadas. Então, esse movimento, né, de uma ânfora para outra, fala exatamente dos fluxos da vida, dos fluxos que são necessários, inclusive, para várias coisas. É uma carta que às vezes não, né? É uma carta que também é associada à saúde, porque eu vejo isso dentro da medicina chinesa, né? Porque quando você está doente, é porque o Qi, a energia vital, o prana, né, para os indianos, não está fluindo. Às vezes ela está faltando em algum lugar, às vezes está em excesso em outra. Então essa coisa de você equilibrar essa sua energia vital, ter na quantidade adequada e distribuída de maneira adequada, traz vitalidade, traz bem-estar, traz, enfim, a vida é mais próspera, né? É mais plena, né? Quando a gente consegue alcançar essas coisas. Esse movimento não só fala de fluidez, mas esse movimento fala sobre trazer a um estado adequado. Então, no passado você não tinha a figura de um anjo, geralmente a carta era representada por uma serviçal que estava colocando, está começando a chover, estava colocando água no vinho. Qual era o objetivo de colocar água no vinho? Isso fala de moderação, e tem que ter uma calibragem fina. Porque qual era a ideia? A ideia era você poder... Claro, né? Sábado de carnaval, a papelaria não está aberta, né? Esse caminho aqui à toa, mas tudo bem. A gente continua gravando aqui, contando a história. Quando você fala com relação a atingir o que é adequado, e aí essa coisa de colocar água no vinho, o que eu preciso fazer? O quanto de água eu coloco nessa quantidade que eu tenho aqui de vinho, para que eu possa, porque esse vinho não perca a sua qualidade, o seu sabor, né, a sua... Pensei que fosse o carro. Como é que esse vinho não perde a qualidade, ao mesmo tempo em que, colocando água, eu posso consumir mais vinho sem que rapidamente eu me embriague? Então, a ideia era exatamente essa. A gente fala sobre o tempo adequado também das coisas, e aí é engraçado, né? Porque muita gente diz que a carta da temperança fala sobre coisas que demoram.
eu não acho que sejam coisas que demoram. São coisas que acontecem no seu tempo certo. Então, a temperança pode ser muito rápida ou a temperança pode ser muito lenta. Mas o que é lento e o que é rápido? Lento e rápido estão muito dentro da perspectiva, da expectativa que a gente tem de alguma coisa. O que de fato acontece, e eu gosto de falar sempre isso, né? É que você não come a fruta quando ela está verde. Você tem que esperar que ela amadureça, né? Que ela esteja no ponto. Eu não sei se existe a palavra madureza, né? Mas é isso. Se antes do ponto ela vai fazer você passar mal, depois do ponto você não vai querer comer, né? Então é isso. Então, qual é o estado de qualquer situação em que tá boa para o consumo, tá bom para você, e consumo no sentido mais amplo da palavra, né? Tá na hora certa de você realizar, tá na hora certa de você entrar em contato, porque às vezes as coisas são ótimas, mas você percebe que o timing já foi, já perdeu, né? Então tá atento com relação a isso. Pensando aqui em outras possibilidades. Então eu falei sobre fluidez, falei sobre saúde, falei sobre o que é adequado, né? Então medida adequada, tempo adequado. Dá para falar inclusive sobre essa comunhão, né? Porque já que estamos falando de um anjo, né? O anjo estabelece essa ponte entre os céus e a terra, né? Então é um mensageiro. Então, em alguns contextos, eu chego a olhar isso também dentro do jogo, né? Ficar atento às mensagens, aos sinais que chegam, vindo desse anjo, né? Que faz esse canal, né? Em alguns lugares a gente pode falar sobre isso. As pessoas falam, às vezes, da temperança nas relações, como se fossem relações mornas, relações sem graça, mas é uma relação de troca, né? Então, um tá dando para o outro, em todos os sentidos, né? Então, assim, um alimenta o jarro do outro, né? Então, tem essa sintonia, né? Às vezes você tem amizades, né? Não precisa ser uma relação afetiva, né? É que aquela pessoa que você encontra ou você liga e você fica 3 horas batendo papo, rindo, e você não sente o tempo passar, porque é isso, porque tem essa retroalimentação, isso é muito importante. A temperança fala sobre misturar coisas, né? Então, enquanto a justiça separa, divide e compara, a temperança coloca tudo no mesmo pote, né? E vira esse jarro para um lado e para o outro, fazendo com que essas individualidades se percam para que se tornem uma outra coisa. E aí é legal você saber, de novo trazer o conceito do adequado, que, por exemplo, dentro de aromaterapia, né? Eu acho que é um exemplo bom. Você mistura alguns óleos. Então, qual é o meu propósito? Qual é o objetivo que eu quero com essa sinergia? Eu quero trabalhar tal aspecto emocional, eu quero trabalhar com tal aspecto físico. Então, quais são os óleos que eu posso utilizar nessa composição? E aí eu vou e separo os óleos. Quais os óleos que combinam? Porque alguns óleos às vezes eles não combinam, às vezes um cancela o outro, ou um é tão intenso que acaba meio que tirando o efeito de um óleo X lá qualquer. E aí beleza, aí passado por esse ponto, então tá legal. Então qual é a combinação adequada? Eu tô lá com 10 ml, eu vou colocar, sei lá, 10 gotas. Eu vou colocar 10 gotas, eu tenho 3 óleos à disposição, 4 óleos à disposição, 5 óleos à disposição. 5 já é exagero, né? Então, de novo, 5 óleos numa composição adequada? Não. Então, vamos diminuir o número de óleos. Com esses óleos que eu vou trabalhar, eu vou colocar quantidades iguais de gotas para somar 10. Ou eu coloco 5 de um, 3 de outro e 2 de um outro. Qual é o equilíbrio? O que precisa pesar mais? Qual é a qualidade desse óleo? Esse óleo é muito denso, é pouco denso? Ele vai roubar dos outros o cheiro? Enfim, é isso, né? Então, o que eu quero falar aqui rapidamente, papelaria fechada, é que temperança pode ser zilhões de coisas, inclusive paciência. Mas a gente precisa também entender o que é paciência. Não sei se todo mundo tem um conceito claro de paciência. Porque paciência, muitas vezes, está em aceitar as coisas como elas são. É aceitar como eu sou. Aceitar que o outro pode não ter o mesmo padrão mental do que eu. E tudo bem, mas a gente precisa lidar com isso. E isso não deixa de ser também esse trabalho de misturar. Aliás, eu falei isso, lembrei, né? Temperança é uma carta que fala sobre flexibilidade, sobre jogo de cintura. Então, mais uma aí. Tá legal? Várias coisas sobre temperança que você aprendeu aqui rapidamente, né? Vai dar 9 minutos, tá de bom tamanho, né? Então, até a próxima, bom carnaval. E um carnaval com temperança. Aproveita para se divertir, para se distrair, ou para ficar em casa descansando, mas tudo com uma maneira equilibrada, saudável, né? Fazendo com que a vida flua de maneira bacana, tá legal? Até a próxima!